visitando naturalmente, mas não pôde participar da nossa conferência do Espírito Santo, que começou na sexta-noite. Tivemos durante a manhã de sábado com as lideranças, sábado à noite a partir das 6 horas, e domingo começamos 9h30 e quase que não conseguimos parar. Eu tive que, depois do meio-dia, com dor no coração, forçosamente interromper o culto. E aqueles que foram embora, saibam que a gente ficou quase até 1h30 da tarde aqui. O Senhor continuou falando conosco. Quem aqui não esteve? Para eu saber. Todos? Glória a Deus. À noite ainda o Senhor permitiu que eu pudesse comer um pouco mais uma palavra. E foi tão forte que é a palavra que eu quero compartilhar nessa noite. Esse texto é base para a nossa liderança na Lagoinha, é base para a nossa igreja. E esse texto, esse tema é muito forte. Você que está sentado, eu vou pedir para você bater o pé no chão bem forte, fazer assim, bate o pé no chão. É isso. Diga assim comigo: este é meu território. Você bateu o pé, esse é seu território. Levante a sua mão, declare comigo: onde eu pisar, Deus me dará como promessa, e eu recebo como herança. É meu, no nome de Jesus. Tome essa chave, porque essa chave foi a chave que fechou, posso dizer que abriu, na verdade, esse período no meu coração da conferência do Espírito Santo. Deus habilita territórios na nossa vida. Deus habilita virtudes na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo. E eu queria compartilhar isso aqui nessa noite. A hora está bem avançada. Abra no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Eu vou ler bem rápido para que possamos mergulhar na palavra. A palavra do Senhor diz assim: eu vou ler na versão NVI. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos, os Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Preste bem atenção nisso. Os espíritos imundos imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, dependendo da versão, daquele território. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos,
para que entremos neles. Os que ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles, que saísse da região deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados, maravilhados. Aleluia, glória a Deus. Amados, essa é uma passagem bem conhecida. Essa passagem ocorre logo depois de um tempo longo de ministração que Jesus está fazendo, que inclusive ele entra no barco para se distanciar um pouco, porque o povo já estava comprimindo ele. E Jesus disse: vamos para o outro lado. No outro lado. E no outro lado do lago tinha algo que não era algo, um lugar, um povo que os judeus como Jesus e todos os discípulos tinham desejo e costumavam frequentar. Não era a cultura dos judeus. O que Jesus quis fazer do outro lado? Era uma terra de um povo que não servia a Deus, que praticava sacrifícios a ídolos, que cultivava porcos. O judeu não come carne de porco. O que Jesus quis fazer nesse lugar? Pois bem, primeira chave que o Senhor põe no meu coração, quero compartilhar com você nesta terça-feira, nesse culto fé. O Senhor, é necessário ir para o outro lado. É necessário conhecer os dois lados. É necessário você, depois de você ter sua instrução, você se movimentar, agir. Há quanto tempo você vem ouvindo a palavra de Deus? Há quanto tempo você vem sendo instruído? Há quanto tempo temos ouvido da palavra, da Bíblia? Temos nos alimentado para 3 pontinhos. Qual a finalidade? Deus tem enriquecido, tem nos enchido de poder, de palavra. Deus te dá palavra e poder com um fundamento, com um propósito. Quando eu nasci de novo, quando eu era um jovem, e eu ouvi numa igreja a palavra de Deus, e o Espírito Santo tocou no meu coração, e teve no final do culto um momento assim: quem quer viver com Cristo? Eu não entendia muito, e começaram a explicar o que seria isso. Mas eu quero. E no começo aqui, quando eu falei eu quero, entrei numa guerra de vergonha, numa guerra de que eu não sei, mas eu vou ter que andar de jeito, como que vai ser? Eu não sabia muito, mas aí meu coração foi entrando numa forma de contrição, e eu falei assim: eu quero mudar minha vida. Minha família estava passando por momentos tão difíceis, e eu tomei atitude, e me mudei de lado, e comecei a ouvir mais de Jesus, mais da Bíblia e mais da palavra. E eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a me mover, a me moldar, a me transformar, a encher de poder, de unção. E isso foi junto com a palavra mais poder. Eu fui errando menos, porque a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Muitas vezes queremos só a Escritura.
Eu leio a Bíblia, pastor, quase que todo dia. Você tem intimidade com Deus? Tempo de oração, de jejum, de busca do Espírito Santo de Deus? Quase que também todo dia, ou em todo tempo. Como é que será que deve ser orar sem cessar, que Paulo diz? Como será que é isso? Eu dirijo, eu trabalho, eu tenho que parar no farol, não dá para ficar de olho fechado. Como que é esse orar sem cessar? É ter uma intimidade constante com a pessoa do Espírito Santo. Você falar com o Espírito Santo, você louvar, elogiar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. E você vai falando, ele vai te dando sensações no sentido da palavra, vai te fazer lembrar textos, temas, propósitos, pessoas para você orar, para interceder. Quantas vezes algum irmão às vezes me fala alguma coisa e eu confesso, e às vezes algumas horas eu esqueço. O Espírito Santo depois vem literalmente a fisionomia do irmão falando: ora por mim nisso, e o Espírito Santo faz: é hora de você interceder. Ele não quer fazer isso só comigo, ele quer fazer com você também. Há uma realidade de Deus nestes dias, especificamente neste lugar. Deus quer se mover e entrar em lugares onde ele não tinha entrado antes. Ele estava em Jerusalém, mas é necessário ir para o outro lado. Jesus não tinha ido para lá ainda. Não eram os judeus que estavam lá, não era o povo dele, não era quem adorava a Deus, mas era necessário Jesus entrar ali. Tem áreas da nossa vida que Deus vai entrar e vai fazer uma mudança, um reboliço, uma transformação, onde você esperava, pedia, mas já estava sem paciência. Onde você orou, já esqueceu de que você orou. E onde você sequer imagina que Deus quer te colocar. Deus vai entrar. Primeira palavra de chave nessa noite: Deus saiu e vai se moveu para o outro lado. Deus tem para você, Ele vai chegar lá. Ele vai chegar nesta área da sua vida, da sua casa, da sua família, onde você acha, onde você menos, quando você menos esperar, você vai ver o mover de Deus, o agir de Deus, transformando situações. Pastor, é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Eu creio nisso. Se você não crê, eu creio por você. Sabe, Lagoinha, depois deste final de semana, posso dizer uma coisa para vocês: nós vamos pisar em novos territórios, novas regiões. Ficou muito claro para mim algumas coisas. Tanto que no sábado eu saí daqui e fui visitar um lugar específico que o Senhor pôs no meu coração para compartilhar e começar a interceder. Nós vamos pisar um outro nível, um outro patamar. Se você estiver conosco, remando junto, te prepara. Pastor, eu comecei, pessoas, parece que eu sou, alguns falando, né? Pastor, parece que eu só trago tribulação, só pessoa com problema, com dificuldade que me pergunta. É isso mesmo. Pessoa com enfermidade, é isso mesmo. E sabe o que Deus vai fazer com você? Você vai começar a dar a mão, dar uma palavra de poder, uma palavra de oração, sem muito alarde. Você vai ver a pessoa sendo curada. Você vai ver a pessoa falando assim: ora pela minha mãe, porque você orou por mim e a minha dor foi embora. Você orou por mim. Uma pessoa me ligou falando se eu queria fazer uma entrevista e abrir uma porta de emprego com um salário muito além do que eu podia imaginar. Você crê nisso, Lagoinha? Meia dúzia de amém. Tome posse. Eu não estou falando isso aqui porque é você. Não é você, não sou eu. É o mover do Espírito Santo de Deus, destravando, destampando, abrindo um novo momento na presença. Deus saiu de Jerusalém, saiu de um lado para ir para o outro lado, com um propósito: para sarar, para curar, para libertar um homem. Mas não era um homem, todos achando que era um homem, mas não era. Deus tinha um propósito maior. Deus que tinha
que está libertando e dando um território, uma posse, poder e autoridade, tirando da mão das trevas. Deus é um Deus territorial. Salmos 2:8 diz: pede-me e te darei as nações. Irmãos, a gente precisa entender a palavra. Por isso que a palavra, com o poder do Espírito Santo de Deus, te dá autoridade. Foi uma bênção, porque alguns irmãos nesses dias talvez nunca experimentaram o que é ser cheio, ou pelo menos ter uma pequena porção do poder do Espírito Santo de Deus. A gente fala da glória. A glória enchia o templo. Já leram isso na Bíblia? A glória enchia o templo. Jesus estava lá tendo uma revelação com Moisés, com outros irmãos, e a glória encheu, e Pedro falou assim: vou fazer uma tenda aqui para nós, para a gente, o lugar é tão maravilhoso. Ele só ouvia a voz, porque ele não conseguia ver, tamanha era a glória da dispensação da glória de Deus. A gente fala da glória, a gente lê sobre a glória, mas porque nós temos receio de presenciar e participar da glória de Deus? Pode pôr o versículo de Salmos 2:8. Pede-me e te darei as nações como? Já é do Pai, meus irmãos. É Ele que vai dar. Não preciso ter problemas. Só que Ele vai dar só as nações. Okay. E Ele complementa: e os confins da terra como tua propriedade. Por que Deus vai fazer isso? Para eu e você sermos ricos? Para eu e você termos propriedades na praia, talvez iates ou... Não. Deus vai nos dar condições. Deus vai te dar posicionamento. E Deus vai te dar autoridade. Para quê? Para agir, para atuar, para praticar o que Ele tem para você. Deus tem um chamado para cada um. Deus te chancelou uma identidade. Meu nome é Rogério. Nome bonito, hein? Rogério. Deus nos chancelou com um nome, uma identidade, e um destino, e um propósito. O seu propósito, Rogério, vai ser esse. Não é amanhã, é dia a dia. Mas eu preciso me movimentar. Oração é orar com ação. E vai chegar o momento que aquilo que nós tocarmos, nós receberemos. Onde colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Mais um texto. Olha como a palavra de Deus é rica e tem princípios e fundamentos objetivos. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Será entregue. Diga para a pessoa do seu lado: cuide do seu território. Vira para outra e fala assim: Deus te deu, tome posse e zele. Jesus, ao pisar naquele lugar, naquela cidade, naquela terra, era uma terra de morte, sepulcros, morte, era escuro. E quando ele entrou, um lugar que não era um lugar para ele estar normalmente, ele entrou, e automaticamente, a palavra que diz que, vou pegar um versículo aqui, ao pisar naquele lugar, ao entrar, um homem veio e se prostrou, mas não era um homem, era um homem possesso de espíritos malignos, que veio ao encontro. Eu creio que Jesus, ao chegar lá, sabia que aquele homem estava possesso. Jesus tinha um propósito de libertar aquele homem, mas era muito mais do que isso.
Jesus tinha um propósito de incumbir aquele homem, de exaltar, para que aquele homem fosse comissionado a um objetivo maior, que era da vida dele. Eu creio nesse mesmo propósito aqui em Vila Formosa, aqui em Carrão. Lembra que você bate o pé de novo no chão aí. Deus está me dando por herança. Põe assim, esse território é meu. Muitas vezes nós temos medo, temor de assumir. É muita coisa. O desafio é muito grande. Ué, seu Deus é pequeno? Como você tem visto? Lembra das espias? Deus deu uma terra maravilhosa, que emana leite, mel, tinha tudo de bom, mas naquela terra tinha gigantes. E Deus falou o quê? Ide, eu vou te dar essa terra. Todo mundo falou: a terra é tudo de bom, é verdade, mas tem gigantes. Espera aí, um povo que atravessou o mar, um povo que passou várias guerras, e Deus venceu e continuou vencendo. Medo de gigantes. Josué e Caleb falaram assim: ei, para. Se Deus até agora nos ajudou, vai continuar nos ajudando. Nós vamos comê-los como farinha. Isso é fé, meus irmãos. Deus nos chama para caminhar por fé. Esse culto de terça-feira é chamado culto fé. A gente vem no culto fé, fala de fé, lê sobre fé, mas temos uma dificuldade imensa de crer. Nesta noite eu declaro que na sua casa, na sua residência, onde você anda, você vai pôr em prática a fé. No seu trabalho, na sua escola, por onde você andar, vai pôr em prática a fé. Começar a declarar a palavra de Deus. O Senhor vai mudar o cenário. Mas assim, tome posse desta palavra. Inclusive, veio no meu coração, quero compartilhar outra coisa. Talvez na sua casa é um lugar onde você já fez tantas festas, como o Anderson está lá na frente, lá no fundo, lá na porta da igreja. Tantas festas. Foi tão bom, tantos momentos de lazer que ele fez. Se eu faço festa, eu quero fazer festa para o Senhor. O que ele fez? Pastor, eu quero abrir um GC na minha casa. Eu quero fazer festa no céu, para o céu. Te prepara, vai vir no seu coração o desejo de abrir a sua casa para vidas serem alcançadas, para vidas serem transformadas. E a sua casa vai ser um celeiro, onde o Senhor vai só depositando. Nossa, mas está suprindo. Nossa, está sobrando. É verdade. Porque você não está mais olhando para as coisas, está olhando para o Senhor, para a obra e para o propósito. Que as demais coisas vos será acrescentada. É o Senhor que fala, é a palavra que diz. Tome posse. Cadê Marcelo? Tem agenda ainda aí, filho, na igreja? Para vender? Uma. Você que não tem agenda, sobrou uma, corre lá. Por que, pastor, você está falando da agenda? Porque na agenda tem todas as lições da célula do GC. Já pela fé, pega assim, ó, essa agenda aqui, eu vou pegar essa agenda e vou abrir minha casa, vai ser mais um lugar onde vai ter a palavra de Deus pregada aqui. E já deixa o pedido, irmão, manda mais, que Deus vai mandar mais. Abre a porta. Lembra do azeite? Quantos potes a senhora tem? Eu tenho alguns potes, traz todos. Pega um potinho de azeite, vai virando. O azeite vai enchendo e não termina. E enche outro pote, e enche outro pote, e enche outro pote. E os vizinhos trazem potes e enche outros potes, e os outros vizinhos. Até que a viúva falou assim: cadê? Tem mais pote? Não, acabou o azeite. É o tamanho da sua fé, meus irmãos. Vocês receberam unção e poder. Para quê? Autoridade. Para ir, não volte atrás. Deus é contigo. Tome posse, Deus é contigo. Sabe, meus irmãos? São paradigmas. Às vezes a gente tem até religiosidades. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa e está tendo difícil. Às vezes a gente tem tendência de falar assim: isso não é de Deus. Da carne, da mente, do coração.
Eu tenho que buscar entendimento se é ou não de Deus num ambiente espiritual. Buscar, Senhor, uma palavra rema, paz no meu coração, como árbitro de uma decisão, se sim ou se não. Jesus foi para o outro lado. A ida para o outro lado já foi fácil? Não. Para quem, se você for pegar a história, o mar revolto, Jesus dormindo no barco e os discípulos desesperados. Acorda, Jesus, que a gente vai morrer, vai se afogar aqui, vai afundar. Já não foi fácil a ida. Chegou lá, pior ainda. Ei, foi o prefeito que recebeu Jesus na outra cidade? Foi o governador? Não, quem foi que recebeu? Uma legião de demônios. O homem veio possesso de uma legião. Para quem não sabe, legião é comparada à área militar. Uma legião tem mais uma legião no exército romano tinha mais ou menos 6.000 homens. Tinham 6.000 demônios ali naquele homem. Voltando para olhar para Jesus, para receber Jesus. E o que me chama a atenção e a chave que domingo veio ao meu coração. Antes, deixa eu só concluir isso. Você porventura vai ter dificuldade. Pastor, você está amaldiçoando? Não. Jesus teve dificuldade. Jesus teve que chegar lá e enfrentar o povo. O povo expulsou ele da cidade, lembra no final? Saia do nosso território, saia do nossa região. Jesus podia ter amaldiçoado. Seja firme e constantes, abundante na mão da presença do Senhor, porque Deus não é um Deus de palha. Deus é um Deus presente, atuante. O Espírito Santo dele se move e move para onde Ele quer. Ele vai mover você no cumprimento da identidade, da causa, do propósito que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu creio, meus irmãos, nesta noite e nesses dias, Deus quer liberar territórios, regiões novas na sua vida. Ouviu amém? Você está aqui? Deus quer liberar territórios novos sobre a sua vida. Na área espiritual, na área financeira sim, na área física sim, mas na área, no sentido de poder de Deus, autoridade de Deus. Esqueça de olhar prioritariamente para coisas. Olhe para o Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Creia, confie, se entregue. E vai acontecer o que com o resto? O resto é resto, está na mão dele. O resto Ele fará. Ele vai te sustentar, Ele vai te dar saúde, Ele vai te movimentar para onde é importante você ser movimentado. Ele vai te trazer cura, Ele vai te trazer as condições necessárias financeiras, se assim for. Ah, mas a minha empresa, você não sabe, ela está quase falida. Se for a vontade do Senhor, Ele te faz triplicar a empresa. Ele te dá outra empresa, ou Ele faz essa empresa voltar e ser muito frutífera. Que é a vontade dEle. Não é a minha, não é a sua. Nós precisamos estar na vontade dEle. Essa é a questão. Levante a sua mão assim. Repita como essa oração. Se você tiver fé. Pai, eu tomo posse de um território novo, de uma região nova, com a autoridade que o Senhor está me dando nestes dias. Eu caminharei, tomarei posse e não abrirei mão, porque ela é minha, herança do Senhor. Eu repreenderei todo o mal, os espíritos malignos serão expulsos, no nome de Jesus. Tome posse, meu irmão, minha irmã. Deus vai liberar um território novo.
Quem está oprimido, que precisa de uma resposta, você será a resposta. Quem estiver com dificuldade, você será a resposta. Eu vou levar na igreja lá. Leve, traz na igreja. Vamos cultuar a Deus. Mas você será a resposta. Você será poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Deus em você, esperança da glória. O homem vem e corre para Jesus. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. O homem veio a Jesus e faz a seguinte pergunta. Versículo: implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Eles não estavam preocupados que Jesus expulsasse eles daquele homem. Eles estavam preocupados em sair daquela região. Há regiões onde as possessões, as malignidades, elas dominam. Tem região que é imperada pelo assalto, tem região que é imperada pelo assassinato, tem região que é imperada pela prostituição. São espíritos malignos. Mas cabe a mim e a você tomar posse, declarar: este lugar é meu, em nome de Jesus. Eu tomarei posse e levarei essas vidas ao conhecimento da verdade, e elas serão libertas. Com base no que, pastor, está falando isso? Vamos prosseguir. Os espíritos pediram para não sair dali. Veja, Jesus disse, qual foi a resposta de Jesus? Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus lhe deu autorização. Inclusive interessante, né? Ouvir o pastor dizendo o seguinte: porco costuma ir para onde? Viver aonde? No chiqueiro, né, irmã? Você já viu porco querer tomar banho? Não. Os espíritos malignos, ao entrar naqueles porcos, para se afastarem, se morreram no mar, buscar a água. Até nisso a gente vê o agir de Deus para limpar e purificar. A gente tem outro propósito aqui pelo povo que cuidava dos porcos, mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus libertou o homem dos espíritos malignos. E os espíritos malignos que não queriam ser libertos daquela região, daquele território. Ou seja, o território está ligado à autoridade que Deus deu para aquele homem. Quando ele foi liberto não apenas dos espíritos malignos, mas ele recebeu uma autoridade para voltar a ser uma pessoa de bem. Tanto que depois ele estava lá esperando Jesus, vestido, ele andava nu, são todos espantados. Eles queriam expulsar até Jesus daquela região. E Jesus falou o que para ele? Para o homem: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor fez por você. O Senhor não só libertou ele dos espíritos malignos, o Senhor deu a ele poder, autoridade, uma nova vida. Jesus mandou ele para onde? Pregar para quem? Para a família. Sabe o que aconteceu? Se você continuar lendo, ele pregou para a família, pregou para o vizinho, para o outro vizinho. Daqui a pouco ele pregou para a cidade inteira. Aí ele foi para outra cidade, começou a falar, e foi para outra cidade. Se você pegar o último versículo, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Ele estava na cidade dos Gadarenos. Se você ler a Bíblia lá na frente, quando Jesus volta pelo outro lado da cidade, toda as Decápolis, são 10 cidades, estavam evangelizadas, porque Jesus saiu dali,
mas ele deixou a semente, a autoridade e poder na vida de um homem. E essa autoridade e poder na vida de um homem foi capaz de evangelizar 10 cidades inteiras com o poder da palavra de Deus. Deus esteve aqui, enviou o poder do Espírito Santo para mim e para você, com autoridade, para nós assumirmos o nosso território e por fé começarmos a colocar em prática na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, onde quer que andemos. Tome posse dessa palavra profética na sua vida, no nome de Jesus. É muito mais além do que estarmos na igreja cultuando, é sermos igreja. As pessoas vão vir até você e vão alcançar, vão ter uma experimentação nova. Quando a Bíblia fala que rios de água viva fluirão do seu interior, o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer isso, que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, ele vai te fazer lembrar das palavras, ele vai te fazer orar. Pastor Godoy estava aqui, ele assoprou na vida da pessoa, e a pessoa foi cheia do Espírito Santo de Deus, começou a falar em línguas. Querido, é isso, é poder de Deus. Se você crê, é poder de Deus para trazer salvação. Aquilo que você tocar vai ser dado por herança, porque já é do Senhor, não é do diabo. Deus, você vai tocar, Deus vai te dar por herança, para a glória dele. Olhe para onde você está, com um olhar territorial, de região. Eu estou aqui, mas parece que isso aqui não é meu. Isso é o que o diabo quer que eu e você pensemos. Está difícil. Quem falou que seria fácil? Quem falou que seria fácil? Nós precisamos apenas ser persistente. Sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, na palavra do Senhor, na oração, pois não será vão. Simples assim. Pastor, nossa, aconteceu isso. Não espere acontecer para começar a agir. Conversava com o pastor. Normalmente Deus nos abençoa com alguns ministérios específicos, virtudes específicas. E eu estava agradecendo, falei assim: obrigado, meu amigo, porque pela sua vida o Senhor também me abençoou de uma maneira nova. Comecei a orar para algumas pessoas foram alcançadas de uma maneira diferente, coisa que eu não fazia antes, por falta de tomar posse da autoridade de Deus. Você já pôs a mão numa pessoa para curar, para ela ser liberta? Já testou? Mas com fé, não para falar assim: será? Não titubeie. Vá na força do poder do Espírito Santo de Deus. É fato que nós precisamos constantemente estar orando, vigiando. É fato. Deus quer liberar territórios, meus irmãos, sobre a sua vida. Creia nisso. Os demônios imploraram, mas Jesus fez o quê? Deu os territórios ao homem. Deu território a ele. Ele tomou posse. A oração de Jesus foi: saia da vida deste homem. Eu quero sair do território. Não quero sair do território. Você vai sair da vida deste homem. Ou seja, automaticamente esse homem tomou posse do território, a autoridade espiritual que Deus deu, Jesus deu. A partir de hoje, dia 31 de maio de 2022, o último dia do mês de maio, inclusive até escrevi aqui, eu quero dizer que eu e você temos o entendimento de que nós precisamos agora tomar posse e cuidar mais da nossa região, do nosso território. Quando você começar a andar por todo esse pedaço, eu fiz questão de começar a fazer contas. Eu anotei qual o tamanho da população da Zona Leste de São Paulo. Meu Deus, não é pequeno. 4,5 milhões de habitantes. Em torno de 4,5 milhões. Comecei a mexer no meu bairro.
E como eu sou fominha, já peguei 2 logo. Estou pensando no terceiro. Mas, pastor Rogério, você não é mim, não é meu, não é minha igreja, não é meu trabalho, é do Senhor. Se um gadareno, um homem que vivia se cortando, ele, força maligna, o espírito maligno não fazia nem, ele não conseguia nem ficar preso em correntes, ele quebrava, comia lixo, carne podre. Deus libertou ele com autoridade e poder, e ele se levantou com autoridade e trouxe 10 cidades para a glória de Deus. Ei, e você e eu, o que nós podemos fazer? Cheios do Espírito Santo de Deus. Se você tem fé, diga assim: eu vou, no nome de Jesus. Deus já te deu autoridade, te deu poder, e deu agora um alerta para que nós tomemos conta do território que Deus já nos deu. Os demônios já foram expulsos. Tome posse. Nós temos 2 escolhas. Vou te convidar a ficar em pé para falar dessas 2 escolhas. Deus dá o território, Ele dá o recurso. Quando Deus dá o território e dá o recurso, Ele dá a força, Ele dá o suprimento e Ele dá a estratégia. Eu estou com isso muito forte no meu coração. Deus dá o território, dá o recurso, dá a força, e sustenta isso. Jovens, se preparem. Se preparem. Tenho ouvido de jovens jejuando. É isso mesmo, filho? Orando, vamos orar. Isto é só o começo, ou a pontinha do começo de muito que o Senhor vai fazer. Não é para a glória do homem, não é placa da igreja que eu estou falando aqui. Eu estou falando de vidas transformadas. Qual o preço para uma mãe de um filho em meio às drogas sendo liberto? Qual o preço de um casamento onde a traição apontava o divórcio? Jesus entrou e voltou a ser uma só carne, fazendo conserto, restauração. Do vício das drogas, do álcool, mudando. Não tem preço, não tem preço, não tem preço. Enfermidades sendo expulsas. Mas essa enfermidade, é AIDS. Eu já testemunhei aqui na minha juventude. Eu vi um homem de 1,90 m, pesando 40 e poucos quilos. E eu e mais alguns irmãos, umas irmãs orando por ele. E a gente saiu tranquilo, falou assim: é uma doença para a morte. Eu particularmente estava sem fé, mas graças a Deus, porque ou ele tinha fé, ou alguns irmãos que estavam comigo talvez tivesse um pouquinho de fé, porque o negócio era tão sério, tão feio, tão difícil. Passados quase 3 meses, me dei de frente me voltaram a apresentar uma pessoa com 96 quilos, e era de quase 1,90 m, o homem era gigante, 1,80 m, 75 mais ou menos, 1,88 m, um pouquinho mais alto que você. Imagina você com 46 quilos, pele e osso, né? Aí naturalmente você deve estar com uns 90, 100. Voltou, estava muito parecido com você. Uma pessoa eu não reconheci mais. Quando ele falou assim: eu sou aquele que foi lá orar na minha casa, eu queria te agradecer, porque vocês oraram por mim, e Deus ouviu a oração de vocês. O Espírito Santo de Deus me tirou dos laços da morte e trouxe cura. Sabe, meus irmãos, nessa hora nós temos 2 escolhas.
você que está aqui, você que está online, tem dois caminhos. Você pode continuar se lamentando das dificuldades, olhar, mas aconteceu isso comigo, mas eu tinha isso, mas olha, eu estou desempregado, essa pandemia fez isso, destruiu tudo que eu tinha. Você pode ficar olhando para trás e ficar reclamando, ou você pode olhar para Deus, para o Senhor, e falar: Senhor, eis-me aqui, faz coisas novas em mim. Eu vou tomar posse desse território, eu vou cuidar com o maior cuidado, com um mordomo cuidando, com uma herança que veio de Deus. Eu vou cuidar para a glória dele. Minha obra não é minha, a obra é sua, Senhor, então eu vou cuidar. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha nesta noite? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Enquanto eu põe a mão no seu coração, queria te pedir para orar esta oração comigo. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, obrigado Espírito Santo de Deus, porque tu estás aqui, e onde o Espírito Santo de Deus está, não há confusão. Onde o Espírito Santo de Deus está, tudo é mudado, transformado. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e firme sua mente ao Senhor, e diga assim comigo: Senhor, meu Pai, meu Deus, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Eu não vou dizer por tudo que eu passei, não vou dizer por tudo que eu estou passando, mas eu quero dizer que nesta hora eu creio, eu entendo e eu confesso que tu podes me dar e mudar a minha situação, mudar o meu cenário, mudar o meu luto em festa, mudar a minha tristeza em alegria. Tu podes fazer todas as coisas. Se tu, Senhor, libertou um homem repleto de uma legião de demônios e deu a ele, Senhor, uma nova vida, oh Pai, tu podes fazer isso em mim, na minha vida. Muda o meu cenário. Eu estava distante de ti, Senhor, mas nesta noite, nesta hora eu volto a ti. Eu quero voltar ao Senhor. Pai, eu não te conhecia, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Muitas das vezes de igreja, eu te conhecia porque muitas das vezes no Natal, talvez na Páscoa, eu até entendo que existe a Bíblia, mas eu nunca pude, Senhor, ter a oportunidade de mergulhar. Ajuda-me, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero estar contigo, eu quero declarar que não há um outro Deus. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Eu quero esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero Jesus, para você dizer que tu és o meu Salvador. Eu creio em ti, eu me entrego a ti. Oh, aleluia. Ainda de olhos fechados, você que está aqui nessa noite, que fez essa oração comigo, eu vou contar até 3. Eu queria que você, de olhos fechados, levantasse as suas mãos para o Senhor. Levantasse as suas mãos para o Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você sentiu no seu coração realmente que você precisa voltar a Jesus, levante a sua mão bem alto, porque o Senhor está vendo, bem alto. E nesta hora que você está levantando a sua mão bem alto, o Senhor está vendo. Nós não estamos aqui, mas o Espírito Santo de Deus está te visitando, está criando um novo momento para você, dizendo para você: ei, eu tenho um território. Volte para a essência, volte para onde eu te chamei, aonde você estava. Oh, levante as suas mãos, eu quero te convidar agora a dar um passo prático em fé. Você levantou as suas mãos, pegue aí, vem aqui, eu quero orar com você, orar por você, porque eu quero dizer para você que vai virar um novo momento na sua vida. Essa é a sua escolha. Se você levantou as mãos, vem aqui, eu quero orar por você nesta hora. Oh Deus, e a igreja está orando, a Lagoinha está orando pela sua vida. Deus vai mudar a sua história hoje, não é amanhã, é hoje. Oh, aleluia, glória a Deus. Mudando a sua história de luto em festa, no nome de Jesus, no nome de Jesus.